Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Yuri Fagundes, sou aluno do curso de bacharelado em Geografia, do Centro Universitário Internacional Uninter, e vou trazer aqui para vocês um trabalho que eu realizei de estudo do perfil dos solos na cidade aqui de Guaíba, Rio Grande do Sul. Então, o propósito desse trabalho é fazer aí uma abordagem sobre o perfil do solo predominante aqui na minha região, na cidade de Guaíba, e a partir disso eu vou explicar o processo de formação desse solo, quais são as características que esse solo apresenta, e esse trabalho também ele resultou em uma confecção de uma maquete sobre o perfil de solos. E para que eu devo conhecer o perfil do solo? Então a gente pode fazer essa pergunta. Bom, conhecer o tipo de solo é de vital importância para diversas atividades. Eu posso citar, por exemplo, a agricultura, conhecendo o perfil do solo, tu sabe o tipo de plantio que tu pode realizar nessa região, o que precisa ser feito aí para corrigir esse solo, certo? Então também para a área da construção civil, é essencial tu conhecer o solo, sobre o qual tu vai fazer construções, também para se utilizar dos recursos desse solo, entender que tipo de solo que está ali e acima de tudo isso, conhecer para preservar, saber o tipo de solo que aqui se encontra para que ele seja preservado e não depredado, não destruído, certo? Então, para a realização dessa pesquisa, desse trabalho, teve aí a sua saída de campo. Então, eu utilizei aí materiais como pá, enxada, colher de pedreiro, para fazer lá, para cavar o solo, tive que acessar lá os perfis, cavar. Também utilizei aí materiais como um vidro de conserva, onde eu fui ali colocando as camadas que vão descrever aí o perfil do solo. E a metodologia que eu posso apresentar como sendo a metodologia desse trabalho foi um trabalho de campo com também a metodologia descritiva, onde eu descrevi aí conforme, com base na literatura, certo? Então, a área de estudo, que esse trabalho se encontra é a área do campo da pedologia, certo? Com um subcampo aí no perfil dos solos, o estudo do perfil dos solos. Então, a pedologia, para quem não sabe ainda o que é a ciência, que estuda os solos, Ela pertence aí, ao campo da ciência geológica, então dentro lá da geologia tu vai ter essa sub-área que é a pedologia, que é uma ciência que estuda exclusivamente os solos, certo? E dentro da pedologia a gente vai aí ter o estudo dos perfis, as camadas que compõem os solos, certo? E que eu posso já também adiantar é que o perfil dos solos, então, ou seja, suas camadas, elas vão evidenciar o processo de formação que originou esse solo, desde a sua rocha mãe, sua rocha originária, certo? Então, o solo, como eu já mencionei, ele é dividido em camadas. Ele não é um bloco coeso de uma camada só, com uma estrutura só. Ele é composto por diversas estruturas, que são camadas, ou horizontes do solo, E esses horizontes se diferenciam desde a rocha-mãe, a partir da qual o solo ele é formado, até a sua camada mais superior, que já é uma camada que vai conter aí maior quantidade de material orgânico, material biológico. Então são diversos fatores, diversos elementos aí que vão determinar os diferentes tipos de solo que existem. Existem vários tipos de solo. Então, primeiramente, a rocha originária, a rocha-mãe, é um fator inicial que vai determinar, como existem diferentes tipos de rocha darão origem a diferentes tipos de solo, certo? Então,
Além disso, né, as condições climáticas a gente pode listar como sendo condição aí que determina, né, o tipo de solo que vai ser formado, a temperatura do ambiente também, o índice pluviométrico, certo? Também a existência de rios e de áreas alagadas, e assim como o tipo de bioma que tem na região. Cada bioma ali vai interagir de maneira diferente com o solo e também vai interferir aí, né, participar desse processo de formação do solo. Pois bem, mas e aqui na minha cidade, e aqui em Guaíba? Qual é o perfil do solo que é encontrado? Aqui nós temos um tipo de solo predominante chamado argissolo vermelho-amarelo distrófico, né? E, bom, primeiramente, né, o que é um argissolo? O nome já, de certa forma, entrega, né? Argissolo é um solo argiloso, né, que possui argila na sua composição. Vermelho ou amarelo, coloração desse solo, certo? E distrófico tem a ver com o percentual de saturação de base desse solo. No caso distrófico, é uma saturação de base inferior a 50%, o que significa que é um solo bastante ácido. Então ele vai ter aí um padrão de fertilidade de médio para baixo, tá? O local onde eu extraí uma matéria de estudo aqui, né, o objeto de estudo aqui dessa pesquisa, foi no Morro José Lutzenberger, né? Um barranco, né, uma encosta ali do morro, né, aberta ali por uma estrada, e aí pude ter acesso ali aos horizontes do solo e coletar amostras de cada uma delas, certo? Esse morro, né, ele possui um relevo de colina e ele vai ter ali uma vegetação de mata atlântica e gramíneas. Então esse é o bioma predominante ali, mata atlântica, certo? Bom, vamos lá. Características desse solo, né, desse argissolo vermelho-amarelo distrófico. Ele possui uma espessura rasa, é um solo raso. Então ele vai ter até 50 centímetros de profundidade, certo? A transição é a linha que separa os horizontes do solo. Então no argissolo aqui a gente verificou, né, eu verifiquei lá uma transição gradual, não é uma transição abrupta, ela é gradual, gradualmente ele vai mudando de um horizonte para o outro. A cor, né, que é um fator, né, uma feição importante para tu determinar o tipo de solo que tu está trabalhando, né, e geralmente a primeira coisa a ser notada, né, quando a gente olha para um solo é a cor do solo. Aqui a cor predominante é uma cor vermelho amarelada, é um tom assim meio de ferrugem, sabe, um vermelho amarelado, certo? Essa é a cor predominante do solo aqui, tá? Claro que em uma camada bem superficial, onde tu tem uma quantidade de matéria orgânica muito grande, né, bastante humus, ele vai ser mais escurecido. Mas isso é somente por causa dessa matéria orgânica, porque o solo mais abaixo vai ter essa coloração realmente vermelho amarelado. E a textura também é outra característica aí do solo a ser analisada, que é também chamada de granulometria, né? Que vai ser a relação de proporção que o solo tem entre argila, silt e areia. Então o quanto desses elementos que o solo possui vai determinar a textura dele. Então no caso do nosso solo aqui, ele é um solo argiloso, né? Predomina a argila. Então ele é um solo difícil de trabalhar, né? Por conta dessa quantidade alta de argila, ele é um solo mais difícil de trabalhar, chamado de solo pesado, tá? Outra questão, outra característica é a estrutura, né? A estrutura desse solo. Então a estrutura do solo é a maneira como as partículas dele se unem, né? Que formando assim agregados, certo? Tamanhos, né? Com diferentes tamanhos e formatos. Então, no argissolo aqui, né, eu identifiquei tipo de bloco angular e subangular, certo? É quando a gente separa ali pedaços aí desse solo, como que esses pedaços ficam. Então,
eles tendem a ficar em pedaços assim angulares ou subangulares, certo? E também, por fim, né, como característica aí, a consistência desse solo. Então, a consistência, né, para entender o que é isso, né, do que se trata, é o quanto de resistência, né, os torrões do solo, né, os pedaços desse solo possuem para ser rompidos. Então, o quanto que aqueles torrões do solo eles vão ser resistentes para serem quebrados, assim, com a força das mãos mesmo, tá? Então, a resistência a essas partículas de solo se separarem é que vai determinar o tipo de consistência que o solo possui, podendo ser, né, uns solos mais duros ou mais moles. No caso do argissolo, ele tem uma consistência dura, então ele é um solo bastante duro, sabe? Principalmente em épocas de seca, quando o solo não está molhado, então ele fica bastante duro, tá? Então, descrevendo aí os horizontes do solo encontrados aqui, eu encontrei o horizonte O, A, B e também fragmento da rocha-mãe, né? Bem abaixo aí desse solo já podia se perceber um material geológico bem mais duro e afloramentos ali da rocha-mãe, tá? O solo O, então ele vai possuir, né, essa é a primeira camada ali do solo, onde tu vai ter ali uma quantidade de matéria orgânica em decomposição já ali, né, ainda em decomposição, certo? Não totalmente decomposto, então bastante material orgânico ali se decompondo ainda, aquele solo, aquela camada superficial ali que vai ser bem mais escuro, certo? Depois, o horizonte A, ele já vai ser uma camada que já possui uma matéria orgânica já decomposta, então ele tem bastante humus, certo? E aquela coloração ela é também escurecida, mas não vai apresentar pedaços aí de matéria orgânica, certo? O horizonte B, né, então ele já vai ser um tipo de solo que vai apresentar maior quantidade de minerais, certo? De material mineral, né? Material originário da rocha-mãe e menos material orgânico, né? Até uma certa ausência desse material orgânico. Então, no caso aqui do argissolo, ele é um solo, esse horizonte B, ele é bastante argiloso e bastante difícil de trabalhar mesmo. Ele é um solo bem, é uma parte do solo muito pesada e dura mesmo. Tu percebe assim, tu pega os pedaços de solo na mão e tu vai quebrar eles, é realmente rígido assim, tem que fazer muita força para quebrar, certo? E depois a rocha-mãe, né, que eu consegui coletar alguns pedaços ali, né? Então basicamente granitos aqui na região, né? Tá? E, bom, que eu posso também falar aqui eu utilizei como referência, né, o livro 19 lições de pedologia, o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo e o Manual Técnico de Pedologia. Essas aí foram as referências que eu utilizei para fazer a pesquisa e embasar aí, né, o trabalho realizado. Também que eu posso finalizar aí, né, como considerações finais acerca desse trabalho, gente, é que foi um trabalho bastante interessante e proveitoso para mim, uma oportunidade que eu tive de conhecer melhor o perfil de solo aqui da minha cidade, certo? De fazer uma saída de campo, que é sempre uma atividade muito enriquecedora, né, para um geógrafo, né, que proporciona esse contato direto lá, né, com os objetos de estudo da geografia. Então, agradeço aí a presença, né, de todos e tenham muito obrigado, uma boa noite.